O Tribunal de Justiça de Mato Grosso concedeu ao radialista Elder Oliveira, de 51 anos de idade, a liberdade provisória depois de ser preso suspeito de abusar da sua enteada, uma garotinha de apenas 7 anos de idade. Elder foi preso no dia 25 de maio e desde o dia de sua prisão ele alega que é inocente. A sua defesa conseguiu um habeas corpus para que Elder responda ao processo em liberdade. O Elder ele foi preso preventivamente. Nós impetramos uma ordem de habeas corpus que foi deferida a liminar no Tribunal de Justiça. Nós juntamos uma análise psicológica do Elder feita por uma psicóloga forense jurídica, uma das mais respeitadas do Brasil, inclusive com atuação no caso Flor de Lis, e numa análise minuciosa feita com o Elder, de algumas horas, uma entrevista que ela fez por videoconferência, abordando vários aspectos da vida do Elder, aplicando o teste de Rocha também no Elder, chegou à conclusão que o Elder não tem perfil pedofílico, ou seja, o Elder não é pedófilo. Chegou à conclusão que o Elder não tem caráter ou personalidade hipersexual, ou seja, o Elder ele não é tarado. Todo o histórico de vida do Elder demonstra que ele é uma pessoa de caráter ilibado, personalidade escorreita. Nós juntamos também no habeas corpus vídeo de ex-enteadas, ex-mulheres, que ele já teve 3, dos filhos do Elder, todos atestando a conduta do Elder como pai, como cidadão, como pessoa. Então, a defesa, eu me sinto, a equipe se sente muito feliz e motivado nesses tipos de casos, da gente poder acompanhar e lutar pela inocência do nosso cliente, que nós acreditamos, temos convicção na inocência dele. Agora o processo que discutirá isso, o juiz é quem decidirá. Giovanni Leal, a defesa do radialista, explica que casos de crimes sexuais contra crianças são complexos e é preciso muita cautela na hora de atribuir culpa. Nos casos de crimes sexuais contra a criança ela é vítima de qualquer maneira. Por quê? Ou a criança ela foi vítima de um abusador sexual, ou a criança está sendo vítima de uma pessoa que induz ela a trazer uma falsa acusação. Então a criança ela é sempre vítima, sempre vítima. O casal estava em fase de separação. Então nós não podemos apontar, acusar, julgar a criança, assim como nós não podemos julgar a mãe. Porque a mãe também pode ter recebido uma denúncia de uma criança, não estou dizendo nesse caso, pode ser nesse caso também, mas não estou dizendo especificamente. Existem as falsas memórias, onde uma criança traz uma denúncia para a mãe e a mãe também tem a obrigação de levar ao conhecimento da autoridade. Então nós não podemos atacar a mãe, nós não podemos atacar a criança. O que nós temos nesse momento processual, e já é processual porque teve o oferecimento da denúncia, nós temos a obrigação técnica de apontar eventuais nulidades e de fazer a defesa do cliente e buscar a absolvição. Elder foi posto em liberdade provisória para responder ao processo. Ele terá de cumprir algumas medidas cautelares, como, por exemplo, não manter contato com a criança e com a sua mãe. Ele vai responder em liberdade, tem algumas cautelares a serem cumpridas, por entender o desembargador que concedeu a liberdade de que ele não apresentava nenhuma periculosidade ou risco para o julgamento do processo. Quais são essas medidas cautelares? Uma delas é o comparecimento a todos os atos do processo, o comparecimento perante o judiciário para prestar a justificativa do seu endereço, suas atividades, não manter contato, né, com as partes, testemunhas do processo e dentre outras atinentes ao comparecimento do processo, não se ausentar, não mudar de endereço sem comunicar, estar à disposição do judiciário como sempre esteve desde o início, né? Bastante emocionado, Elder continua alegando inocência e diz não entender até agora o que aconteceu, o que levou a justiça a prendê-lo. Eu quero, em primeiras palavras, também agradecer ao apoio da minha família, que se prestou, esteve do meu lado e que me conhece, meus filhos, meus irmãos, meus sobrinhos. Ao apoio que eu recebi também de
ex-companheiras de convivência, ex-mulheres, ex-enteados, ex-enteadas, pessoas que me conhecem pessoalmente, que conviveram comigo, que compartilharam esses meus 50 e quase 1 ano de idade, que eu venho fazer agora em agosto, 51 anos de idade. Uma vida que sempre foi pautada dentro de uma seriedade de respeito humano, de respeito à igualdade social. Eu sempre levantei a bandeira de defender o mais fraco. Quem me conhece na imprensa, as reportagens que eu realizei nas empresas que eu trabalhei, sempre foram pautadas em defesa à igualdade social ao menos favorecido. Vocês, colegas de imprensa que me conhecem pessoalmente, no dia a dia, nos momentos em que eu trabalhei em algumas matérias aqui, são sabedores da minha personalidade, da minha índole, da forma que eu sempre tratei o ser humano. Eu me sinto extremamente angustiado por ver uma vida de 30 anos de dedicação e trabalho sendo jogada no lixo. A minha imagem como pessoa, como pai, a minha imagem como um cidadão. Hélder ainda falou sobre sua prisão feita pela Polícia Rodoviária Federal. O radialista havia levado seu filho para a casa da mãe em outra cidade e foi abordado quando voltava para Sorriso. Eu fui numa viagem rápida para levar o meu filho. Aparentemente tudo estava normal a minha vida. Eu deixei meu filho lá e retornei para casa. Uma viagem de 20 horas de ida e 20 horas de volta, poucas horas lá onde ele mora. Eu estava extremamente exausto e uma comunicação sempre normal, equilibrada. Em casa, eu ligava e falava, estou a caminho. E ela me fala, e quando você estiver chegando, porque eu vou preparar para você um lanche. Eu falei, sim, eu quero um café, eu gosto. Ela falou, vou fazer um bolo para você. E estava tudo normal, tudo caminhando bem. Aí na volta foi que eu conheci a... Aí, quando eu cheguei em Lucas do Rio Verde, eu calculei pelo GPS que demoraria em torno ainda de 40, 50 minutos para estar na minha casa. E aí eu liguei para ela e falei, daqui a uns 40 minutos eu estou chegando em casa, retornando. Graças a Deus a viagem foi boa. E ela me falou, vou preparar o café e o bolo que você tanto gosta. E tudo que eu queria era ver minha casa, minha família, descansar dessa viagem. Entretanto, quando eu passava no posto policial da delegacia da Polícia Rodoviária Federal, o meu veículo foi abordado e ali eu tive a pior informação que um homem pode ter. Que eu estava sendo preso, havia um mandato de prisão preventiva contra mim, de abuso sexual de criança. Uma bandeira que eu sempre defendi contra. E eu falei, isso só pode ser engano, deve ser uma piada, eu não entendi nada daquilo. O policial me levou, me mostrou, o meu celular foi apreendido para averiguação, meu carro foi apreendido e eu fui conduzido para a delegacia de Polícia Judiciária Civil, detido. Com autorização da Justiça, Hélder deixará Sorriso e continuará respondendo à acusação em liberdade.